Olá, espero que você esteja bem, com saúde, com disposição. Meu nome é Breno Hall, eu sou consultor financeiro e analista de investimentos. E o intuito aqui do canal é te ajudar com as suas finanças pessoais, desde o registro das suas contas até os investimentos e o planejamento financeiro. Hoje eu vou te apresentar uma planilha completa e totalmente gratuita para você controlar suas finanças pessoais. Neste vídeo, primeiro eu vou te apresentar a planilha completa já com várias contas registradas, para você ver as informações importantes sobre as suas finanças que ela revela. Aí, logo na sequência, eu já vou te ensinar a registrar e controlar suas contas. Então, você já vai sair desse vídeo podendo usar a planilha. Inclusive, a planilha fica disponível para você baixar gratuitamente num link disponibilizado aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E sobre investimentos e projeção das finanças, eu falo em vídeos separados e também vou deixar eles disponibilizados para você acessar em links aqui na descrição do vídeo. Agora vamos ver como fica a planilha completa depois de meses de uso. Então, essa é a planilha, nós estamos na página de controle. O registro das contas acontece nessa parte aqui, mas elas já saem todas organizadas aqui nessa página de controle das finanças. Portanto, nós temos aqui a primeira linha, que são os meses. Depois nós temos a linha de rendas, que diz respeito aos rendimentos dos seus investimentos. Depois nós temos a linha de receitas. Então a gente tem as entradas totais, que é a soma de receitas mais as rendas, né? Depois nós temos a linha das despesas inevitáveis, das despesas evitáveis e depois as despesas totais, que é a soma das inevitáveis com as evitáveis, né? Por fim, a gente tem o resultado de cada mês e logo abaixo a gente tem o acumulado mês a mês. E mais embaixo a gente vai ter investimentos e reserva de emergência, que também diz respeito aos investimentos. Então, começando as análises com as receitas, a gente já consegue ver que nos meses de 2024, de janeiro até julho, quase todos os meses a gente teve uma entrada de pelo menos R$ 4.000 de receitas, que são atividades profissionais, trabalhos que geraram entrada financeira na sua conta. Olhando para as despesas, a gente consegue enxergar que em quase todos os meses de 2024, essa pessoa, nesse nosso exemplo fictício aqui, ela tem um gasto de pelo menos aí uns R$ 2.000, R$ 2.200 aproximadamente, de despesas inevitáveis todo mês, que são aquelas despesas básicas, aquelas que a gente não consegue viver sem. Eu vou falar melhor sobre essas despesas mais para frente, mas basicamente seriam aquelas despesas básicas realmente para você ter onde morar, para você ter o que comer, para você manter sua alimentação, sua saúde básica e etc. Então, analisando essas despesas inevitáveis desse nosso exemplo, projetando para o mês de agosto, essa pessoa deveria ter aí no mínimo R$ 2.000 para arcar com todas aquelas despesas básicas do mês de agosto. Então, quaisquer despesas evitáveis, aí, como por exemplo, se comprometer com algum tipo de prestação para o mês de agosto, vai ter que se equilibrar com esse valor de despesa inevitável, que vai ser obrigatório de se ter em agosto. Aprofundando a análise ainda mais, quando a gente seleciona aqui todos os meses das despesas inevitáveis, a gente vê que no ano de 2024, olhando aqui no canto, o Excel já dá a média de despesas inevitáveis nesses meses, que foi aí de R$ 2.391,60. Então, isso nos mostra basicamente que suas despesas básicas no ano de 2024 custam, em média, R$ 2.391, e aí já fica claro que é mais seguro você ter especificamente esse valor médio aí guardado para agosto para conseguir arcar com as suas despesas básicas. E agora, dito isso, a gente consegue comparar a média das receitas com a média das despesas inevitáveis. Então, quase todo mês aqui a gente tem uma entrada próxima aí de R$ 4.000. Ó, a média está dando 4.030 contra uma média de R$ 2.391 aí das despesas inevitáveis. E aquilo que sobra dessa conta, aí sim a gente consegue gastar com as despesas evitáveis, que são aquelas que a gente consegue viver sem elas, a gente consegue cortar elas numa situação de aperto financeiro, por exemplo. E essa talvez é a análise mais importante nas suas contas que a planilha fornece, deixa bem claro aqui para a gente.
Então, seguindo aqui nas nossas análises, nesse nosso exemplo, essa pessoa não está conseguindo aí equilibrar as contas no mês de 2024. Alguns meses ela consegue fazer sobrar um pouco de dinheiro, outros meses ela não consegue e falta. Inclusive, no mês de março aí, inclusive, faltou bastante, né? Mas no mês de março ela conseguiu arcar com as contas aí, com o déficit que ela teve no mês, por conta do dinheiro guardado, que ela já começou aqui em 2024 com cerca de R$ 2.600 guardado, né? E então conseguiu arcar com as despesas de março. No entanto, outra análise aqui na linha de acumulado mês a mês, a gente consegue enxergar claramente que no ano de 2024, essa pessoa não conseguiu acumular capital, não conseguiu guardar dinheiro no ano. Perceba que ela inicia 2024 com cerca de R$ 2.600 acumulado e no último mês registrado aqui do ano, ela segue com os mesmos praticamente R$ 2.600 acumulado. Ela não conseguiu poupar dinheiro no ano. E aqui a gente também consegue enxergar na primeira linha de rendas que essa pessoa tem algum rendimento com algum investimento que ela faz. Clicando no maisinho aqui para enxergar todas as rendas, já tem todos os tipos de investimentos, aí vários, né, tipos de investimentos, e a gente enxerga que essa pessoa tem rendimentos com a poupança todos os meses. Lembrando que hoje grande parte dos bancos digitais rendem automaticamente o valor que fica parado em conta corrente. Então, só de deixar o dinheiro parado na conta, ele rende. Portanto, é um rendimento básico ali que todo mundo tem acesso, que todo mundo pode ter de uma forma simples e fácil, simplesmente deixando o dinheiro parado em conta corrente em algum banco digital. E aqui no nosso exemplo, esses rendimentos com a poupança já estão devidamente registrados aqui na página de registro de investimentos. Por isso, está aparecendo os valores lá na planilha. Por fim, esse é um exemplo com algumas análises possíveis de se fazer aqui com a nossa planilha. Então, com ela fica claro o quanto custa as suas despesas básicas no mês, o quanto sobra depois das despesas básicas para você gastar com coisas extras, o quanto você precisaria aumentar aí de receitas para atingir determinado padrão de vida, o quanto você consegue economizar evitando os gastos desnecessários, que são as despesas evitáveis, dentre outras análises. Bom, então esse foi um exemplo aí do domínio financeiro que essa planilha te proporciona, e ao longo dessa nossa série de vídeos Controle Suas Finanças, eu vou dando mais exemplos aí de análise e otimização das suas contas. Agora eu vou te ensinar a usar a planilha. Primeiro eu vou te ensinar a registrar as contas e depois eu vou te ensinar a usar a página de controle das finanças. Então vamos lá, essa é a nossa planilha. Ela tem 5 páginas, uma para projeção, outras duas para os investimentos. E nessa página, registro das contas, é onde nós vamos efetivamente registrar as despesas, os recebimentos. O registro é muito simples. Eu vou fazer um exemplo aqui junto com você para te ensinar. Na prática, você vai acessar o extrato do seu banco e vai registrar todas as contas aqui. Para o nosso exemplo, juntos, aqui eu vou usar algumas contas fictícias. Então vamos lá, começando o registro. No nosso exemplo, eu vou registrar primeiramente uma entrada de cerca de R$ 3.000, que eu escrevo aqui na coluna das contas. Aqui a gente insere o valor. Como foi uma entrada na conta, você escreve com um valor positivo, né? E depois aqui na coluna classificação da conta, a gente escreve o que foi aquela entrada, que aqui no nosso exemplo foi um recebimento de salário fixo. Então é só clicar aqui na setinha do lado, já vai aparecer todas as opções que a gente cadastrou ali na aba de controle das finanças e procura aqui salário fixo. Aqui na coluna mês, a gente insere o mês em que aconteceu aquela conta, que no caso foi agosto de 2024. E detalhe que aqui não precisa registrar o dia especificamente, afinal a gente vai organizar as contas mensalmente, né? E, inclusive, já adianto que eu recomendo que você faça o registro semanal. Você pode fazer mensal também, mas se deixar para fazer mensal, provavelmente vai acumular muitas contas no fim do mês. Então eu recomendo que você separe aí 15 minutos do seu domingo ou da sua segunda-feira para registrar as contas da última semana. É a forma que eu faço e eu acho mais prática. E aí, por fim, só vai faltar a coluna de forma de pagamento e banco, em que eu registro em qual banco entrou aquela conta, que aqui no caso foi na minha conta do PagBank. Seguindo aqui no nosso exemplo, a próxima conta que a gente tem é uma despesa,
de R$ 100. Portanto, já que foi uma saída da minha conta, eu vou escrever o valor negativo. E perceba que o quadrado, a célula aqui já pinta de vermelho, reconhecendo que o valor é negativo e nos mostrando que foi uma saída da minha conta, né? Foi uma despesa de abastecimento do cartão do transporte público. Portanto, aqui na coluna de classificação da conta, eu vou buscar por transporte público. O mês foi o mesmo, né? Foi na última semana. E aqui, no caso, foi uma despesa. Então, a gente teve também uma forma de pagamento, que aconteceu no débito, também na conta do PagBank. Próxima despesa do nosso exemplo, um gasto de R$ 28,65. Foi um gasto com almoço num dia de trabalho, que aqui na planilha está classificada como uma refeição comum. Além de clicar na setinha e procurar pelas opções, eu também posso simplesmente escrever aqui refeição, que vai aparecer as opções. E eu clico na correta. No mesmo mês, também foi um gasto via cartão de débito na minha conta do banco PagBank. E assim vai, seguindo o nosso exemplo, tem mais uma despesa aqui de R$ 1.200 de aluguel pago na última semana. Eu posso ou clicar na setinha ou simplesmente escrever aluguel, que já vai aparecer aqui. O mês é o mesmo e também foi pagamento aqui no débito, na conta do PagBank. Temos mais algumas contas aqui para registrar, mas eu vou acelerar o vídeo para a gente seguir para os próximos assuntos. No nosso exemplo, contas da última semana registradas, a última coisa que a gente precisa fazer aqui é inserir a data em que eu estou atualizando essa página. Assim, da próxima vez que eu vier registrar as contas, eu vou me lembrar aí de qual foi o último dia em que eu registrei. Portanto, com todas as contas registradas nessa página, elas já saem todas organizadas nessa aba aqui de controle das finanças. Aqui a gente já vai ter todas as contas organizadas, então perceba, a gente tem a parte das receitas, em que se a gente clicar nesse sinal de maisinho aqui, a gente consegue ver todas as receitas que a gente tem para cadastrar. Aqui nós temos as despesas e da mesma forma, clicando nos maisinhos aqui, a gente consegue ver todas as despesas que a gente tem para registrar. E por fim, a gente tem o resultado do mês também já organizado automaticamente aqui. Nessa página também já dá para ver que a gente tem algumas linhas duplicadas, como por exemplo, nós temos moradia por aqui, duplicado nas despesas evitáveis. Nós também temos transporte nas despesas inevitáveis e outro transporte nas despesas evitáveis. E esse é um ponto muito importante para você entender. É essencial que você entenda a diferença entre uma despesa inevitável de uma despesa evitável na sua vida. Como o próprio nome diz, uma despesa evitável é aquela que a gente consegue evitar, né? Que a gente consegue viver sem ela. Enquanto uma despesa inevitável, ela é inevitável, a gente não consegue viver sem ela. Mas eu explico melhor sobre essa questão nos próximos vídeos dessa série, e inclusive vou deixar o link do vídeo disponibilizado aqui na descrição. No mais, nessa página já está tudo organizado para a gente fazer as nossas análises das nossas finanças pessoais. A gente já vai ter a linha somando as entradas totais na nossa conta, as saídas totais na nossa conta, aqui classificada, né, como despesas totais, e por fim vamos ter aí o resultado do mês, seguido pelo acumulado mês a mês, que vai se acumulando aí conforme os seus resultados anteriores. Também vamos ter aqui a linha de investimentos e reserva de emergência, que aí eu falo sobre isso no vídeo sobre investimentos. A única coisa que a gente vai ter que alterar nessa página aqui é essa primeira coluna. Aqui nessa coluna, tudo que a gente escrever vai aparecer de opção para a gente classificar as contas nessa aba aqui de registro das contas. Por exemplo, aqui na aba de registro, a gente registrou a entrada na conta do salário fixo, né? E aqui na página de controle, a gente vê o valor aqui registrado na linha de salário fixo. E no caso, por exemplo, caso você seja um profissional autônomo, ou no caso de motoristas da Uber, talvez a conta salário fixo não faça sentido para você, e aí basta você mudar essa linha para algo que faça mais sentido, como por exemplo, receitas Uber. E perceba que a partir do momento que eu altero o salário fixo, o valor automaticamente some aqui
e aquela entrada de salário fixo que a gente registrou aqui nessa página já não existe mais, já não está mais fazendo parte das nossas contas. E aí, no caso, se eu vier aqui trocar salário fixo, eu consigo encontrar receitas Uber agora. E aí, se tiver escrito receitas Uber, aí sim vai aparecer aqui na nossa página de controle das finanças. E essa é uma questão de adequação das contas da planilha ao seu perfil financeiro. Para algumas pessoas vai fazer sentido o salário fixo, para outras não. E você que tem que entender o seu perfil financeiro e classificar as contas aqui da planilha ao que melhor encaixe na sua vida. E sobre essa questão de adequar as contas ao seu perfil financeiro, eu também explico melhor nos próximos vídeos dessa série. No mais, se as contas que já estão na planilha fizerem sentido para você, é só começar a usar. Se você chegou até aqui, você já está apto para registrar e controlar suas contas na planilha. Mas eu recomendo você assistir os próximos vídeos dessa série, em que eu ensino melhor sobre como usar a planilha e dou várias dicas de como analisar, controlar e otimizar suas finanças. Inclusive, se você não tem costume de usar o Excel, nos próximos vídeos eu vou explicando melhor aí sobre as funcionalidades para utilizar a planilha. Por fim, essa foi a aula introdutória da nossa série Controle Suas Finanças. Fique à vontade para deixar o seu like, se inscrever no canal se você quiser. A única coisa que eu te peço é que você busque aprender sobre finanças pessoais e busque dominar as suas finanças. É algo importante para todo mundo e muitas pessoas têm problemas financeiros por falta de conhecimento e organização das contas ou não sabem como investir aquilo que elas conseguem poupar. No mais, se você tiver dúvidas, fique à vontade para deixar nos comentários que eu vou falando nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Gratidão, um abraço e nos vemos na próxima aula.